Oi, oi, boa noite. Boa noite a todos. Vamos para mais uma noite de estudo. Olá, que bom ter vocês. Oi, oi, boa noite. Ana Simone, Ju, que bom. Hoje nós temos um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre homeopatia. Homeopatia e espiritismo. O que vocês pegaram para o nosso estudo de hoje? Tem um chazinho aí? Boa noite. Tem um chazinho, um suco, uma aguinha. Nós convidamos o Dr. Djalma. Ele é um grande estudioso do espiritismo, um médico homeopata. Olá! Ele trabalha há muitos anos nessa área e vai poder contribuir bastante, vai poder ensinar bastante coisa para a gente, para o nosso estudo, para a gente continuar aprendendo, evoluindo, né? Cumprindo a nossa missão aqui. Vamos entrando todos. Que horas temos? 7h30. A Ju já tá aí com o Aristeu para a gente começar nossa música. Vamos ver. Ju. Cadê vocês? Cadê vocês? Olá! Oi, oi! Boa noite! Como vocês estão? Como passaram a semana? Que bom! Graças a Deus, tudo bem. Tudo jóia! Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Passaram bem a semana? Estão animados para hoje? Opa, bem animados para hoje, amiga, para nossa visita especial, né? O Dr. Djalma Blanc. Isso. E nós preparamos duas canções especiais. Uma delas se chama Pai, de Cacá Rezende. E essa música, ela é uma gratidão à nossa doutrina, gratidão a toda a religiosidade, a todo o amor de Deus, desse Pai maior para todos nós. Que legal. Vamos ouvir. Que bom. Pai. Ai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés pra lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso passo em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração.
Meu Deus do céu, vontade de chorar, menina, que voz é essa, Senhor? Vocês dois juntos. E esse sorriso, como que faz? E é o trabalho que a gente faz, né? E é o trabalho que a gente Olha, faz de levar isso. Que lindo. e o legal, amiga, é que começa com a gente, né? A gente sente Uhum. essa emoção, a gente está aqui tremendo por dentro, Nossa aqui, Senhora, emocionado. dá um gelo na mão, olha, aí a gente segura um negócio aqui para esquentar um pouquinho. Verdade, Lindo! verdade. Nós Lindo. queríamos deixar, assim, verdadeiramente um abraço para cada uma das pessoas que estão aqui. Como nosso irmão Djalma é médico, há uma Uhum. música que me comove muito, porque ela se chama Médico de Homens e de Almas. Ela Uhum. conta a história, na verdade, de São Lucas, né, que é o discípulo que não conheceu Jesus, e ele vai dizer isso. Mas ele tinha tanto amor que ele sempre, onde ele passava, conforme nos diz, inclusive, Taylor Caldwell, no livro que diz Médico de Homens e de Almas, Uhum. conta a história de São Lucas. E Chico Xavier disse que essa escritora Taylor Caldwell, embora ela não soubesse, ela fazia psicografia, porque ela tinha desdobramentos e ela Hum, vislumbrava a história. Então ela tem muitos detalhes, é um livro que belíssimo. Eu legal. conheci o livro e depois encontrei a música. Então vou Muito fazer para bom. vocês Médico de Homens e de Almas. Vamos ouvir. Desde tenra ele era em verdade um menino feliz, pois tinha aceitado o nosso mestre amado com tal devoção, mesmo sem ter visto o iluminado Cristo, foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade fluía de dentro do seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. E em cada leito orava satisfeito por aquele irmão. Com rogos tão profundos, pobres moribundos tinham salvação. E por onde andava, o povo aclamava, chamando de santo. Pois em cada canto em que se encontrava, falava em Jesus. Enxugava o pranto com seu meio encanto, feito evangelho. E quanto mais velho, mais resplandecia sua divina luz. E hoje, em qualquer tempo, seu sublime exemplo é lição pro porvir. Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir. Um anjo tão terreno, de olhar sereno, de alma sideral, que chegou do espaço vindo do regaço do Pai Celestial. O éter que exala quando está na sala em sessão de cura. É algo tão divino, é o plasma cristalino de uma alma tão pura. É o permanente açude, vertendo saúde com palavras calmas. É Lucas, é Lucano, médico de homens e de alma. Que lindo. Médico de homem e de alma. É o que a gente precisa, Então, né? para lembrar que a gente jamais está só, esquecido, desamparado, né? Temos sempre um imenso rio de bênçãos e de vibrações positivas, como inclusive essas nossas lives, viu? É verdade. Então, assim, ó, muito obrigado, amiga. Um bom trabalho para vocês. Obrigada, E que seja obrigada. proveitoso para todos nós, tá bom? Obrigada, obrigada pelo Gratidão, trabalho de amiga. vocês. Obrigada. Boa noite a todos. E vamos aqui curtir vocês, tá bom? Ah, obrigada, Boa fica aí com a gente. Obrigada, até mais.
Vamos lá. Refazendo, né? Vamos chamar o Dr. Djalma. Vamos ver. Vamos ver, Dr. Djalma. Dr. Djalma. O senhor conseguiu entrar? O senhor conseguiu entrar na live? Vamos ver. Será que ele não conseguiu? O que houve? Tivemos um probleminha. Acho que ele não conseguiu, gente. E agora? O que faremos? Aqui. Vamos ver, vamos ver. Olá! Deu certo, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Que bom, doutor Djalma, seja bem-vindo ao Trilha. Que bom receber o senhor aqui conosco. Obrigado, um prazer estar com vocês, né, os irmãos de fé, e poder contribuir com alguma coisa aí para o conhecimento de todos. Que bom. Gostaria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho. Eu já fiz uma breve apresentação, mas melhor que o senhor se apresentasse para a gente. Chegou um pessoal novo, bastante gente nova aqui. Fica com o senhor agora. Quem é? Ok, obrigado. Bem, meu nome é Djalma Flores Brans, eu sou nascido aqui em Campo Grande mesmo, né, formado na Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e estudo homeopatia desde o terceiro ano de faculdade, para ser mais exato, né. Chamou a atenção da gente essa arte de curar. Então, me formei, fiz especialização em Curitiba, né, residência médica em homeopatia durante 3 anos. E aí começamos a atuar aqui em Campo Grande como médico homeopata. E como espírita, a gente também vem atuando há bastante tempo. E fui criado em berço católico, acho que como a grande maioria, né? Mas depois que a gente passa a não ter resposta para algumas perguntas, a gente começa a estudar as outras doutrinas, e aí o espiritismo começou a me encher os olhos, e a gente atua assim desde também mais uns 20 e tantos anos dentro da doutrina espírita. E Nossa, já fui presidente da Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul, né? Já fui vereador em Campo Grande também. Mais ou menos um currículo aí. A gente também é palestrante nas casas espíritas, né? Falando sempre sobre essa correlação entre o espiritismo e a saúde, os cuidados que a gente tem com o corpo físico, essa coisa toda. Acho que é isso. A gente é bastante conhecido na cidade, né? Espero que quem não conhecia passe a conhecer, e a gente está aí para tirar as dúvidas aí a respeito desse assunto tão interessante. Sim, é um assunto muito interessante. As pessoas querem saber bastante coisa e cada vez mais a gente está indo para várias alternativas de saúde, né? Não só os medicamentos alopáticos, não só aqueles tradicionais, né? E a homeopatia vem ajudar a gente bastante nesse sentido. A gente poderia começar lá atrás, assim, o que é, né, para quem não tem conhecimento, para quem nunca fez uso, né, o que é a homeopatia, né? Então, a homeopatia é uma medicina idealizada pelo médico alemão Samuel Hahnemann,
tem como seu ano de fundação, ano de estabelecimento, né, o ano de 1796, quando ele lança o livro O Organon da Arte de Curar, que foi fruto de toda a sua pesquisa, a sua observação, né? Então, Hahnemann idealizou essa arte de curar por exatamente não estar contente com os métodos, né, de cura utilizados na medicina no seu tempo. Então, Hahnemann começou a perceber que ele podia atuar de uma outra forma. O fato é que, depois dos seus estudos, das suas observações, né, naquela época tinha uma epidemia de malária, e ele começou a perceber que uma determinada planta ela podia curar os sintomas da malária, né? A planta chamada Cinchona officinalis. E só que, como sendo uma planta, né, ela tinha poderes tóxicos também. Então, a gente vive hoje uma pandemia, depois a gente vai falar sobre isso, né? Ele começou a perceber Isso, que bom. algumas pessoas tinham uma toxicidade, não aceitavam essa medicação, o chá da Cinchona officinalis, da Quina officinalis. E aí ele começou a diluir, né? E testar, e fazer experimentos baseado na sua intuição, eu acho, creio, né? O fato é que ele, né, depois que ele sedimentou os seus estudos, né, ele chegou a nos colocar que a homeopatia tem 4 pilares básicos de funcionamento, né? Assim, tipo, que norteia a medicina homeopática, né? Ela é o princípio da similitude, por isso que chama homeo, né? A medicina tradicional, digamos assim, é alopatia, que é a medicina dos contrários. Por isso que se tem anti-inflamatório, analgésico, antiácido, antibiótico. Então, a medicina alopática, ela vai contra tudo isso, a medicina mais materializada, né? Eu vou falar disso também. E a homeopatia é sendo semelhantes, né? Homeo, semelhante. Então, semelhante cura semelhante. O que isso quer dizer? Isso faz parte da similitude, né? Então, toda substância em ação no nosso corpo, ela vai ter um efeito, né? Então, o Hahnemann começou a estudar isso aí e viu que essa toxicidade, algumas substâncias tóxicas, por exemplo, como, vamos dar um exemplo aqui, o veneno de cobra, né? Se você for picado por uma cobra, você vai ter problemas, né? Mas o medicamento homeopático pode ser estabelecido a partir do veneno de cobra, sendo diluído. Então, as diluições infinitesimais é um outro princípio da homeopatia, né? Então, a similitude, as diluições infinitesimais, a outra é a experimentação no homem-são. Se a ciência oficial faz experimento com ratos de laboratório, camundongo, animais, o meu medicamento homeopático ele é feito experimentado no próprio homem-são, certo? Só que sem nenhum poder de toxicidade, porque ele é diluído, né? Então, e ele é experimentado um medicamento de cada vez. Ele não tem Então, efeito colateral, né? não, exatamente pelas doses infinitesimais, né? Porque vai sendo diluído. Então, assim, o medicamento na centesimal hahnemanniana primeira, aí você vai obter na segunda, terceira, C5, C6. Na C12, por exemplo, a chance de você encontrar no medicamento arnica, por exemplo, que é uma planta, a chance de você encontrar uma molécula, tá, da arnica no vidrinho da medicação homeopática na C12, né, é a mesma chance de você encontrar um grão de areia na órbita de Saturno em volta do Sol. Então, isso aí é que intriga, né, a ciência oficial, digamos assim, e fala que a homeopatia não funciona e que é placebo. É porque acaba não tendo nada, né? Porque eles vão procurar ali e não conseguem achar, né? Algum medicamento, né? Porque eles procuram matéria, né? Só que é energia. Né? E aí eu vou falar daqui a pouco, quando a gente correlacionar a homeopatia com o espiritismo, exatamente sobre isso, sobre esse processo energético, né? O fato é que a medicina homeopática foi evoluindo, né? Apesar das perseguições que ela sofreu ao longo dos anos, né? E é sempre perseguido, vira e mexe, a gente percebe um ou outro cientista aí que fala que a homeopatia, que vem a público e fala que a homeopatia não funciona, aquela coisa toda. Mas, assim, apesar de toda essa perseguição, a homeopatia está aí, forte, né? Agindo. Eu mesmo estou há 35 anos fazendo homeopatia, né? Não me considero um charlatão, sou médico, né? Tenho especialidade. Então, a gente vê que a medicina homeopática ela tem um diferencial, né? Na abordagem do paciente, né? Ela vê o indivíduo como um todo, né? Se você vai no médico, por exemplo, com
com uma epicondilite, né? A famosa dor de cotovelo. Ele vai te dar um anti-inflamatório, ele vai... O homeopata não, ele vai saber toda a sua história e vai perceber, né, que você, sendo um indivíduo único, você tem a sua particularidade, né? Você tem a sua maneira de ser. E esses E sintomas ele homeopáticos... ele não trata ali, doutor, assim, a dor no ombro, né? Ele trata, esse medicamento, a homeopatia, ele vai tratar o que causou a dor no ombro, né? Por isso que a anamnese é tão extensa, né? Por isso que a entrevista, assim, a anamnese mesmo, né? Que a conversa que acontece é tão longa, né? Porque ele vai Uma querer outra descobrir o que correlação que a gente tem aconteceu, com o né? espiritismo, uma outra correlação que a gente tem com o espiritismo é isso, né? A coisa da causa e Isso, efeito. né? Onde que ele se... Né? Mas o fato é que os sintomas homeopáticos eles são divididos em 3 pontos, né? Os mentais, os gerais e os locais. Então, os sintomas mentais para nós, no homeopata, são os sintomas de comportamento da pessoa, né? Então, a medicina homeopática, se você for falar para um clínico geral que você está com determinado sintoma de... Ó, a Tereza está perguntando, as emoções causam doenças, então? As sim, emoções causam doenças. Hahnemann falou, não existe doenças, existem doentes, né? Então, se nós ficamos doentes, é pelo nosso próprio comportamento, né? Então, se eu guardo mágoa há muito tempo, né, de um desafeto passado, seja qual ele qual for, com o irmão, com o pai, com a mãe, né, se eu fico guardando e remoendo aquilo, evidentemente, né, esse sintoma emocional vai fazer que, ao longo do tempo, possa aparecer alguma enfermidade no meu corpo, dependendo da minha individualidade. Em um pode aparecer uma dor no peito, no outro pode aparecer uma enxaqueca, no outro pode aparecer uma retocolite, depende da individualidade, né? Por isso essa coisa da individualidade, né? Então, mais ou menos isso. Eu acho que Tá, e tem outra pergunta aqui, doutor. A Jane está falando, desculpa a minha ignorância, doutor, mas qual que é a diferença entre fitoterápico e a homeopatia? Uma bela pergunta. O fitoterápico, ele é o medicamento obtido da planta na sua parte física, realmente, né? Química. Você vai fazer um chá. Por exemplo, você tem uma criança com cólica de recém-nascido. Você vai dar um chá de erva doce torrada, né? Você precisa de melhorar a sua digestão no seu estômago. Você vai fazer um chá de espinheira santa. Tá? Isso é fitoterapia. A homeopatia, ela é obtida, o remédio homeopático é obtido de remédio dos 3 reinos da natureza: mineral, vegetal e animal. Então, o vegetal, por exemplo, eu dei um exemplo agora há pouco da arnica, né? A arnica, você pode fazer um emplasto de arnica e colocar na sua contusão no joelho, né? Mas para você tomar a arnica homeopatizada, ela vai ter que passar pelo aquele sistema de dinamização que eu falei, em que você vai tirando cada vez mais a química, né, do medicamento e passando para a parte física. Então, Einstein falou isso, né? Ele disse assim que toda substância na natureza, seja ela do reino mineral, vegetal, animal, tem a sua faixa vibracional, né? Então, assim, se você pegar um ouro, por exemplo, ele tem uma faixa vibracional, platina, uma faixa vibracional, mercúrio, tá? Tudo isso que eu estou falando é medicamento homeopático, tá? Como eu falei, o próprio veneno da cobra, né, da surucucu, tarântula hispânica, é uma aranha. Todos esses medicamentos, todas essas substâncias, ela tem a sua ação energética, que, comparada na sua semelhança com uma enfermidade tal, né, vai proporcionar a cura do paciente. Então, Hahnemann foi estudando todas essas substâncias na natureza e ele montou a matéria médica de cada um. O que é a matéria médica? Seria a bula de cada medicamento, né? Então, pulsatila, por exemplo, é uma plantinha, né, que, sendo estudada no homem-são, ela desencadeou uma série de características nesse paciente, nesse homem-são, e que quando a gente vai ter um ser humano com determinada patologia, em que vai se assemelhar aos sintomas estudados por Hahnemann, que o paciente apresenta, a pulsatila vai curar aquela enfermidade, né? Como se fosse uma ação por anulação mesmo de um efeito energético não saudável, né? Nossa, perfeito. O senhor falou de arnica. Eu conheço uma pessoa que é viciada em arnica. Ele acha que tudo se resolve com arnica. Tudo ele passa uma arnica. Ele só não bebe, eu acho mesmo. Assim. É tudo, ele é bem. Ele não pode nem ver essa live. Não sei se Não, ele tá aí. é o efeito Tudo ele passa arnica. E agora ele passou para os filhos.
Agora ele passa né? nos filhos, assim, era para ele, agora ele passou para os filhos isso. A fitoterapia ela pode ser utilizada, né? Via oral, né? E Uhum, local também, né? Com uhum, cataplasmas, né? Quem nunca uhum, colocou aí uma compressa de couve, né? Numa amidalite violenta, né? Na garganta. Então, a uhum. própria arnica também, local. E para tomar o chá da arnica, né? Doutor, Então, e assim, onde que o senhor faz esse encontro entre o espiritismo e a homeopatia? Onde que elas se assemelham? É, onde que elas se encontraram? então, isso é um encontro, né? Que eu comecei a analisar, a pensar muito sobre isso, né? Porque no Tem muitos médicos consultório, espíritas, né? Muitos homeopatas espíritas, né? tem sim. Porém, muitos médicos não gostam muito dessa correlação, sabe? É Ah, difícil muitas vezes o paciente entender isso, então tem que tomar muito cuidado, né? E eu hum, procuro conhecer todas as religiões, porque assim, eu atendo no consultório pacientes adventistas do sétimo dia, pacientes da Umbanda, eu atendo pacientes Arte Mahikari, Mestre Shonoye, então a religião é importante para o ser humano, né? E essa correlação da homeopatia, com a homeopatia e espiritismo, ela passa assim, porque é, é, nós, espíritas, sabemos que nada acontece por acaso, nós sabemos que nós temos nosso livre-arbítrio, nós sabemos que conforme a gente continua nas nossas más ações, alimentando os nossos vícios, por exemplo, né, a gente uhum, vai ter problema, né? E a gente sabe também que qual que é o objetivo da encarnação? O objetivo da nossa encarnação é a gente melhorar, é a gente sair daqui melhor, né, quando a gente desencarna, do que quando a gente reencarnou, né? Eu sempre sim. gosto de comparar, o aluno começa o ano letivo lá em fevereiro, né? Ele passa um ano todo Uhum, estudando, quando chega em dezembro, ele sabe muito mais em dezembro do que quando ele começou em fevereiro. E uma encarnação é assim, certo? Então, Hahnemann disse que não existe doenças, existe doentes, porque nós, naquilo que a gente age, a gente vai contra as leis de Deus, a gente vai começar a contaminar a nossa energia vital. E aí é uma outra coisa que eu gosto de dizer, né? Que assim, a homeopatia, Hahnemann disse que nós temos uma energia vital. Esse medicamento homeopático, que é energia pura, ele vai agir na energia vital de cada um, tá? E uhum, nós sabemos pelo espiritismo que nós temos um duplo etérico, né? Que é aquela hum, energia que liga o nosso corpo físico ao nosso perispírito, né? Então, assim, duplo uhum. etérico e energia vital são as mesmas coisas, tá? Se eu disser para você, o paciente me procura com um processo depressivo, com um processo de ansiedade, a gente chega a um medicamento homeopático determinado, por exemplo, e vai dar para ele aquela dose, né? Quando ele chegou, né, com aqueles sintomas, com a enfermidade, ele vinha vibrando energeticamente doente, enfermo. Quando ele toma o medicamento homeopático, esse medicamento vai harmonizar a sua energia, né? Então, assim, Sim. falando de uma forma muito mais complexa, é claro, mas assim, falando em termos de energia, em comprimento de onda, em frequência, em amplitude, né? Se você tem uma energia bagunçada, quando você está enfermo, o medicamento homeopático vai agir ali naquela energia bagunçada e vai começar a dar um processo vibracional harmônico, porque é a energia Uhum. vital, segundo Hahnemann, ela rege o nosso corpo todinho, certo? Ele vai Cada célula do reestruturar, nosso né? corpo, isso, cada célula do nosso corpo. Aqui, ó. Você, nesse momento, você está respirando, meu coração está batendo, meu fígado está funcionando, meu estômago está funcionando, né? Você não pensa nisso, porque a sua energia vital está regendo cada célula desses órgãos, certo? A menos que, Uhum. né, a gente tenha alguma Uhum. enfermidade nesses órgãos. Aí ela está Hum. instalada e automaticamente você precisa da cura. E é maravilhoso a gente estudar o corpo humano porque existe as Vix Medicatrix Naturae. Então, assim, todo ser humano que fica enfermo, naturalmente, imediatamente, esse corpo tende à cura. Então, se você não tratar Uhum. uma amidalite, porque você não tem um antibiótico, porque você está num lugar longe, não tem como tratar, não tem médico, naturalmente esse corpo vai buscar a cura, né? Então, são as Uhum. medicatrix natura, via natural de cura. Então, assim, o remédio Uhum. homeopático também ele vai ajudar quando a gente chega nessa medicação.
Uhum. Né? Aí entra o passe também, né? O passe vai ajudar nesse reequilíbrio também, né? Assim, fazendo uma associação com o espiritismo, né? Lembrando, Sim, o medicamento passe homeopático vai magnético vai trazer ajudar nisso, isso. Enquanto o né? medicamento homeopático vai trazer a energia necessária para a harmonização da enfermidade, né? O passe magnético faz Uhum. a mesma coisa. Uma outra coisa interessante Uhum. de falar sobre Hahnemann é que muitos talvez não saibam, mas Hahnemann, o médico alemão, ele escreveu um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu brinco quando eu vou fazer a palestra, falo assim, olha, gente, tarefa para vocês depois da palestrinha. Ir lá no Evangelho e estudar o Uhum. capítulo 9. A segunda parte é Ah, Hahnemann que escreveu. E lá ele fala sim. sobre a cólera, né? O que é a cólera, né? Quantas pessoas não são coléricas, né? E aí muitas vezes essas pessoas coléricas falam assim: se você é minha amiga no dia a dia e de repente eu por algum motivo que você me fez alguma coisa, eu te sou mal educado com você, te dou uma patada, digamos assim, né? E aí depois eu peço desculpa. Olha, você me desculpa, Laila. É que eu sou assim mesmo, né? Eu venho de uma geração de pessoas que são irritadas, coléricas, né? O meu avô era muito bravo, então o meu pai também, eu também. Então, assim, isso não é desculpa, né? E Hahnemann exatamente falou isso sobre a cólera, sobre a irritabilidade, né? E aí é Isso. uma coisa muito Ele interessante auxiliou, que, né, Allan Kardec. exato, né? Depois de desencarnado, ele Uhum. veio e deu essa mensagem. E eu Isso, gosto muito perfeito. Eu não sabia disso também. Eu não sabia. Ó, a Tereza está falando que também não sabia. Eu estava estudando, aprendi muita coisa, muita coisa. É muito interessante a homeopatia. Eu fiquei encantada é, com tudo que eu ele li. começa o capítulo 9, assim, essa parte do capítulo 9 falando sobre a cólera, né, que tem a primeira parte, e a parte de Hahnemann é a segunda. Ele fala, segundo a ideia muito falsa de que o homem não pode mudar a sua própria natureza, ele se quer dispensado de esforçar-se em melhorar os seus defeitos. Isso é muito bonito, né, porque nós somos seres imperfeitos, nós somos um planeta Uhum, de expiação e prova. Então, assim, se eu sou uhum, invejoso, eu tenho que melhorar essa inveja. Eu tenho que deixar de ser invejoso, porque isso me atrapalha, né? Atrapalha muito mais a mim do que o uhum, próximo. Se eu tenho uhum. rancor, se eu sou maledicente, são os meus defeitos que se exaltam, né? Que eu Sim, passo para fora. Então, sim, sim. minha obrigação, como diz, é comigo mesmo. A reforma íntima, tão Uhum, propagada por Joana de Ângeles, né? E Hahnemann falou isso. uhum. Então, assim, a gente vai conversando e vai vendo que tem tudo a ver com o meu partido com o espiritismo, porque quando eu É, recebo um paciente, que eu vejo o histórico do paciente, falo assim, pergunto para ele assim, escuta, como que você é? Como que é o seu temperamento? Lá, as pessoas não sabem. Como assim, doutor? O que o senhor quer saber? Né? Então, assim, é muito fácil a gente cuidar da aparência, né? Quando a gente acorda de manhã, você vai para frente do espelho, né? Você pende o seu cabelo, você vê a sua aparência uhum, física externa. Você não olha para o espelho e fala uhum. assim, puxa vida, será que hoje eu vou conseguir, né, ser mais paciencioso com o meu subordinado, né? Com o É, meu pai? é, Será que hoje eu isso. vou, não vou xingar mais no trânsito quando eu receber uma fechada? Será que hoje eu vou Uhum. ser mais benevolente? Né? E isso é uma Então, são forma de caridade, né? Isso é uma forma de caridade também, uma das mais difíceis, né? exatamente. Então, Né? quanto mais buscar, né, esse processo de melhora, de reforma íntima, menos Uhum. doente vai ficar, né? Porque Vai tem tudo a ficar, é. ver a gente fala em homeopatia de sintomas mentais, com os meus defeitos, né? Uhum. E quanto mais Uhum. eu me comprazo, eu tenho prazer nos meus defeitos, mais chance de ficar enfermo eu vou ter, né? Exato, perfeito. Menos é mais equilibrado você fica, o seu fluido não desgasta tanto, né? Você se mantém. Doutor, acho que foi a Ana Dalva, parece, ela estava comentando de homeopatia unicista e pluralista. Você já ouviu falar Então, sobre isso? quando eu falei para você dos princípios da homeopatia, eu falei de remédio único, é exatamente isso, né? A Uhum. gente aprende a homeopatia hahnemanniana porque a gente Uhum. estuda cada medicamento de uma vez. Então, quando Uhum. você Uhum. tem o paciente à sua frente, você busca a totalidade sintomática desse paciente. E aí eu vou correlacionar com um medicamento que faz maior cobertura daqueles sintomas que o paciente apresenta. Então, eu dou aquela medicação em dose única ou um medicamento único para aquele Ah, paciente. tá. Então, Ah, assim, tá, é entendi. natural, muitas vezes, Lara, que o médico homeopata, mesmo sendo unicista, ele prescreva mais de um remédio, eu explico por quê, Hum, ao meu hum, ver, tá? Quando hum, Hahnemann criou a homeopatia mais de 200 anos atrás,
o modus vivendi era outro, né? Hum, O mundo uhum. é muito mais tranquilo, muito mais calmo, certo? Então, assim, não tem como, muitas vezes, eu dar uma dose única para uma pessoa que tem uma enxaqueca e dizer, olha, você toma essa dose única hoje à noite e volta daqui a 30 dias. Mas o que ele vai fazer com essa dor de cabeça amanhã, depois da manhã, se ele Pois precisa é. trabalhar, se ele precisa dirigir? Quem aguenta ficar com dor? Então, muitas vezes, a gente lança, assim, a mão de uma medicação que possa auxiliar, paralelamente, a esse sintoma físico que incomoda o paciente, certo? Uhum, Então, eu uhum. uso mais de um medicamento, e nem por isso eu sou pluralista. Mas tem médicos Ah, homeopatas tá. pluralistas, né, um trava-língua aqui, que utilizam Hum, 5, 10, 15 medicamentos homeopáticos de uma vez para poder atuar naquele organismo, né? Então, muito boa pergunta também, hum. obrigado pela colaboração, porque às vezes a gente vai alinhando o raciocínio e Entendi. acaba se perdendo no meio do caminho. Ah, legal, boa pergunta, entendi. E daí, porque assim, geralmente o efeito é lento do medicamento. Então, essa é uma boa pergunta, porque assim, a gente fala assim, doutor, eu não vi antes na homeopatia porque a homeopatia é lenta, né? Ela demora. Não é isso, né? Isso tem vários fatores que a gente pode abranger para explicar, né? Por exemplo, se um paciente chega com uma doença Ó, a Raquel tá crônica, bem perguntando sobre isso também, ó. se o paciente tem uma doença crônica, por exemplo, né? Uma doença crônica de Hum, evolução já de 10, 15 anos, né? Eu não vou conseguir debelar essa doença que está instalada nesse corpo com 10 minutos, 15 perfeito. minutos, 15 dias ou 15 meses. Eu vou ter que fazer todo um trabalho para chegar, muitas vezes, ao núcleo dessa enfermidade. E nem sempre o paciente consegue me dar as informações que eu preciso para poder atuar de uma maneira ampla também. Muitas vezes o paciente não consegue nem ele mesmo entender. Eu me lembro que Uhum, uma determinada paciente, né, tinha sido molestada na sua infância e demorou uns 5 a 7 anos para ela me contar isso no consultório. E isso é digamos assim, um fato importantíssimo, porque gerou nela uhum, um, uma emoção muito forte que ela guardou por muitos anos, entendeu? E assim isso. por diante. Pessoas né, E que quantas dores, sofrem. quantas enfermidades vieram dali, né? Exatamente. Então, a gente tem que levar em consideração. Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito comum eu receber um paciente, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo. Doutor, eu tenho uma enxaqueca faz 30 anos. Nossa, 30 anos? Mas o senhor nunca tratou sua enxaqueca? Não, doutor, eu já tratei com os melhores neurologistas, sabe? Já fiz ressonância magnética, já fiz eletro. Aí eu pergunto assim, mas faz 30 anos o senhor não se curou? Então, que medicina é lenta, né? Sendo que quando entra com a medicação homeopática, com 30 dias a dor começa a amenizar, começa a espaçar mais as Hum, crises, né? E já com muitas vezes 6 meses uhum, o paciente não tem mais crise. Então, veja bem, eu não quero criar nenhuma uhum, polêmica com a alopatia, pelo amor de Deus. Porque a alopatia, ela é tão necessária quanto a hum, homeopatia, né? Porque no uhum, momento em que a gente tem uma enfermidade em que precisa de uma intervenção física, né, para retirar uma vesícula com pedra, né, para colocar um uhum. stent numa Ó, coronária, um isso é uma câncer, intervenção estão física. perguntando aqui, ó. A Ana está perguntando se pode curar um Então, câncer, por exemplo. a gente vai exatamente atuar alopaticamente falando e podemos atuar Uhum, paralelamente com a homeopatia também, no caso do câncer. Né? Quantos pacientes eu atendo que fazem quimioterapia e tem todo um efeito colateral da quimioterapia? Vai lá no consultório para que a gente possa, além de amenizar esses efeitos da quimioterapia, também trabalhar as emoções que essa pessoa guardou e armazenou há muito tempo que geraram esse câncer. Né? A gente sabe, como espírito, que uhum, câncer nada mais é do que depuração da matéria, depuração total da matéria. Né? Então, dependendo das pessoas, desencarnam rapidamente por um câncer é, 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 altamente construtivo, né? Outras pessoas se arrastam durante muito tempo. Depende muito do eu. Quantos pacientes a gente tem que sabe que descobre um câncer e muda de vida, uhum. né? Muda de vida Sim. totalmente, muda de comportamento, muda de alimentação, muda de trabalho, né? Passa a pensar mais em si mesmo, passa a cuidar mais da sua própria saúde, né? Então é fundamental Uhum, e a homeopatia sempre vai ajudar, né? Talvez seja uma outra uhum, pergunta que as pessoas possam fazer, né? A homeopatia atua em todas as enfermidades, né? Se ela não atua diretamente, uhum, atua em conjunto com a alopatia, né? E, por exemplo, no caso de uma fratura, né?
Uhum. O paciente precisa ou de um gesso, ou precisa de uma placa de platina, mas a homeopatia pode ajudar a consolidação desse osso com um medicamento homeopático chamado Sínfito officinalis, por exemplo, né? Ele vai Uhum. acelerar a cicatrização desse osso. Então, assim, todo o processo homeopático pode agir e auxiliar, né? Quantos pacientes de Uhum. idade que a gente tem que vão no consultório, doutor, eu estou cansado, meu estômago está doendo, eu tenho hipertensão, diabetes, artrite, eu tomo 15 tipos de remédio por dia, né? Você não pode me ajudar? Posso. Então, vamos lá. Você, ao longo E de aí? Com esse, 30, 60, com tudo isso. 4, 5, 6 remédios e já melhorou o estômago, segue tratando com os seus remédios alopáticos. Porque muitas vezes a lesão na matéria já não é mais possível retornar, né? Já é uma lesão que já está fixada. Hum. A matéria já tá gasta, digamos assim, já está comprometida a sua vibração. Mas você pode, com o Uhum. remédio homeopático, evidentemente, proporcionar a esse paciente um bem-estar, uma qualidade de vida melhor do que aquela que ele tinha tomando tantos comprimidos, tanto medicamento, né? Uma E o que outra que coisa, assim, só melhoraria, doutor? Assim, com tudo isso, esse paciente que o senhor deu o exemplo, ele chegou, sei lá, com queixa de umas cinco doenças. O que o senhor poderia melhorar de tudo isso que ele tem? Porque é tanta isso coisa que ele apareceu, né? depende muito de cada paciente, né? Do qual das enfermidades está no seu estado mais avançado, né? Por exemplo, a gente pode Uhum. pegar um paciente com diabetes que ele está tomando já insulina, né? Já é um Uhum. lesional grave do seu pâncreas. Então, dificilmente a gente vai conseguir tirar essa insulina desse paciente É, depende do e reverter estágio, o né? quadro, porque o órgão já está lesionado. Então, não tem como Uhum. mais, né? Uma insuficiência renal crônica, onde o rim está comprometido. Mas, ao mesmo tempo, Entendi. o fígado, por exemplo, o fígado é um órgão que tem alto poder de regeneração. Quantas pessoas a gente pega com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Seja por Hum. alcoolismo, seja por medicamento, e você consegue, tipo, amenizar, até reverter isso com medicamento homeopático, né? Hum. Melhorando a digestão do paciente, melhorando as dores que os pacientes sentem no estômago pela má digestão, intestino Uhum. preso, por assim dizer. Então, voltando àquela coisa, a individualidade, né? Então, o Hum. paciente que vem tomando muitos medicamentos para hipertensão, por exemplo, se ele toma 3 remédios para hipertensão, que é a pressão arterial, né, alta, eu posso Ah. retirar e ficar só com um, né? E ter uma, uma, Ah. uma normalização dessa pressão arterial, né? E assim por diante. Cada Perfeito. caso é um caso, A né? febre, por exemplo, né? A criança chegou com febre, como que faz? Porque a febre é a manifestação de alguma coisa que não está bem, né? E, E aí? e é um assunto interessante, né? Porque assim, a febre, ela é um mecanismo de defesa do corpo. Então assim, Uhum. doutor, eu sou homeopata, você não gosta de remédio para febre? Não é isso, Tem isso, né? né? Tem uma conversa assim, né? Então assim, medicar vem do latim medicare, não é o ato de dar remédio, é o ato de Ah. cuidar. Então, Hum. quando o paciente tem uma febre, você vai observar, lógico, se essa febre começar a passar acima de 39,5, 40 graus, né? Depois de usar todos os recursos, né, de compressa, de banho, né, Nossa, seja numa difícil a mãe esperar isso, hein? Mamãe então, por esperar quê? chegar Eu acho que nisso, né? ansiedade, né? Ansiedade. Por isso que eu falei, os tempos de hoje são muito diferentes dos tempos de outrora, né? A sociedade Ó, a hoje em dia, Lana falando, ó, a febre incomoda a mãe demais, né? A mãe fica desesperada às vezes, ali, né? a mãe precisa ser tratada, né? Às vezes a criança tem febre pela própria ansiedade da mãe, né? Que não sabe como lidar com É, tipo, aquilo. tá com 37,2, a mãe já dá um remedinho. Dipirona, É, paracetamol, né, é. ibuprofeno, esses remedinhos Isso. aí, acaba atrapalhando. Porque a mãe costuma falar assim para o médico, né? Ah, doutor, a febre vai e volta. Mas por que a febre vai e volta, né? A febre, tem febre. Então, a temperatura está alta, medicou com antitérmico. A febre baixou. Então, a febre, É. ela foi embora. Daqui a pouco ela vai voltar, porque o organismo quer se Aham. curar. Lembra que eu falei da Vicks Medicatrix Natura? É o organismo da criança querendo se curar. Se tem um agente que entrou agredindo o organismo, a febre nada mais é para poder matar esse organismo que está ali. Entendeu? Então, se Uhum. você fica brigando com o organismo, você atrapalha esse organismo na Vicks Medicatrix Natura. Então, uma febre que poderia ser resolvida, uma enfermidade que poderia ser resolvida com 48 horas de febre, fica se arrastando 72 horas, 4 dias. Aí a mulher, doutor, não melhora, a febre vai e vem. Mas você está brigando com essa febre. Você não está ajudando o organismo, você está atrapalhando, né? Tá. Então, é um detalhe assim que é interessante, né? A gente, nós não somos Uhum. contra dar remédio para febre, porém tem que Uhum. observar que a febre é um mecanismo de defesa.
E a pessoa que está em tratamento com a homeopatia, ela tem alguns cuidados, né? Assim, tem algumas coisas que ela não pode fazer, né? Sim, E o o que médico que é, homeopata. assim, como que é? Tem algum... Aham. Então, o Gostaria que médico você homeopata vai explicasse para a fixar isso aí gente. no paciente, né? E muitas vezes, se o médico esquece, a própria farmácia homeopática vai orientar. O medicamento homeopático, como Hum, ele contém energia, né? Daquela substância que ele contém ali, ele não, o vidrinho, quem conhece o vidrinho da homeopatia, ele é um vidrinho âmbar, né? Já para proteger da luz. Então, ele não pode ser exposto hum, a sol muito. hum, Ele não pode ficar dentro do carro, por exemplo, e ser superaquecido, né? Ele tem que ficar sempre num lugar fresco e hum, seco, longe das irradiações, né? Então tem que ficar longe hum, de celular, de micro-ondas, de uhum, televisão, de geladeira, certo? Então o medicamento homeopático tem que ser guardado num lugar fresco e seco, certo? O paciente, por uhum, exemplo, não pode passar no seu corpo, né, ou cheirar substância que tem cânfora, no caso Vick, Vaporub, é muito comum a mãe passar hum, dentro da criança para aliviar a tosse, né? Se está tomando homeopatia, vai antidotar, não vai adiantar nada, é como se estivesse tomando água, exatamente. Então, vai uma dica, eu hum, sempre oriento, né? Para quem tem tosse, criança com tosse em casa, ao invés de passar Vick no peito, pega uma gotinha de óleo de eucalipto e faz uma fricção na planta, na região plantar, na sola do pé da criança. Fricciona, aquilo melhora hum. bastante a tosse. E o medicamento homeopático não tem, não tem o seu efeito atrapalhado, por assim dizer, nesse momento, né? Então, acho que eu falei Hum. isso, falei do cuidado com o medicamento, do cuidado, Uhum. né? Então, Sim, a Jane estava embora, perguntando aqui, doutor, ela estava assim, né, concluindo o pensamento dela. Então, que a doença, né, ficar doente seria então por conta de um desequilíbrio no perispírito. Então, seria isso, assim, René no Descartes, o espírito filósofo perispírito. francês, disse assim: o homem pensa mal, age mal e adoece. E isso é muito bonito, excelente colocação. No Evangelho está assim, né? Os graus de evolução dos espíritos que nós temos aqui no nosso planeta, né? É aquele Uhum, espírito evoluído, o mau pensamento nem brota na cabeça dele, né? O uhum, espírito em uhum, estágio de evolução, o mal brota na sua cabeça, na sua mente, ele pode conter isso, né? Evitar de fazer o mal ou não. Eu sempre gosto de dar o seguinte exemplo. Se eu e você somos sócios numa empresa, né? A empresa está dando certo, né? Estamos ficando ricos. De repente eu começo a crescer o olho porque eu mesmo poderia ter essa empresa só para mim. E eu uhum, começo a pensar em tirar você do processo, né? Eu estou pensando mal. Eu estou querendo fazer o mal para alguém, né? Então, se eu uhum, executo esse processo, né? E eu te dou um golpe, de modo que eu cause em você algum sentimento mal a meu respeito, né? Eu pensei uhum, mal, eu agi mal, né? Com certeza, algum tipo de enfermidade eu vou ter, pode não ser amanhã, depois da manhã, depende da minha vibração, mas com certeza eu vou sofrer as consequências desse mal que eu te fiz, né? entendi. Então, quando eu Porque penso entrou em mal, desarmonia, né? isso, Entrou em comanda toda desarmonia. né? Nosso espírito, nós estamos, a inteligência, nós estamos encarnados. Então, Uhum, nosso espírito comanda tudo através do nosso corpo, do nosso cérebro e da nossa pineal. As nossas emoções é uhum, comandada. Então, assim, o corpo físico é como um cavalo, né? Eu sempre comparo também, né? É a história da charrete. Quem está com as rédeas na mão é o espírito, né? A rédea é o uhum, perispírito e o cavalo é o corpo físico, né? Então, quem tem uhum, culpa se esses cavalos, por exemplo, saírem desabalados da carreira, atropelar uma pessoa, é quem está com as rédeas na mão. Então, eu tenho a uhum. coordenação do meu corpo físico, né? Então, isso é Isso. bonito de se ver, é bonito Uhum, de se falar, é bonito de se entender. Por isso que uhum, nós, uhum. espíritas, não temos mais o porquê de errar. É lógico, somos seres humanos, quem não erra? Eu não sou perfeito, você É, não é perfeito. Mas nós temos que, evidentemente, buscar essa é. perfeição no dia a dia, né? No nosso dia a dia. E nós temos muitas Uhum, oportunidades para isso, né? Nós somos é, testados diuturnamente, né, para que nós possamos melhorar nas nossas virtudes, aniquilar os nossos defeitos físicos, né? Não, desculpa, os é. nossos defeitos morais e éticos, né? E é trabalhoso mesmo, né? Porque a saúde vem disso, né? Desse equilíbrio emocional, físico, vem de um monte de coisa, né? A saúde, né? Então a gente tem que trabalhar todas essas áreas da nossa vida, né? Claro, É, não é fácil, né? Estar é, encanado é é, maravilhoso pelo ponto de vista das oportunidades, mas não é fácil, né?
Então, a É, gente tomar isso em consideração e buscar. Então, assim, você tem que ser estudar, paciente né? não é festa da noite para o dia, né? Uhum. Eu sou paciente, né? De repente, eu perdi a paciência. Então, você não era paciente, porque ninguém perde aquilo que não tem. Exatamente. Então, né? É bem isso que eu... Seu Mas marido peraí, se você é paciente, então não era para ter perdido, né? exato. Eu não deixo de ser invejoso da noite para o dia. Eu não deixo Uhum, de ter uma ganância da noite para o dia, né? Eu não deixo de uhum, ter um apego à matéria excessiva da noite para o dia, né? Eu não deixo de ser vaidoso da uhum. noite para o dia, né? Uhum. É Então, um trabalhinho todos os dias, né, que você vai passando, é uma paciência aqui, é tolerância e vai aprender. Não, não digo assim de você engolir, né, aquela coisa que te faz mal, mas assim de você aprendendo a lidar com todas as situações, né, e vendo como manejar aquilo, como transformar aquilo num aprendizado, né. A cada dia a gente tem a oportunidade de fazer isso, né. então, eu gosto de fazer sempre aquela analogia com a escola, né? Que a Uhum. gente você reencarna, você está como se cursando aqui nessa encarnação, tipo uma determinada série, né, do plano espiritual, né? Quando desencarnar, se você passou de ano, digamos assim, você vai para uma outra série, merecer um corpo melhor, Uhum, alguma coisa desse tipo, né? Assim como se você não cuida do uhum, seu corpo físico, você pode também vir numa outra encarnação cheio de problemas, né? Então, assim, lá uhum, no Evangelho segundo o Espiritismo tem cuidar do corpo e do espírito. Capítulo C de uhum, perfeitos, né? Cuidar do corpo e do uhum, espírito. Ele diz lá que a gente tem que dar tanta importância, uma importância igual ao corpo físico, igual ao espírito, né? E ele fala lá uhum, dos materialistas que cuidam muito da matéria e deixam o espírito uhum. de lado, né? Deixam de ter esse cuidado aí da evolução. Então, Outros e têm aí? muito espiritual e não cuidam do material. Também está errado, porque os dois são importantes, Uhum, né? Cuidar tanto da matéria quanto uhum, do espírito é fundamental, porque você tem uma encarnação produtiva, né? Que não adianta nada uhum, você sair dessa encarnação e não melhorou nas suas virtudes, que a gente tanto busca, né? Então, uhum, uhum. é, homeopatia e espiritismo elas têm tudo a ver nesse Tem muita aspecto, né? relação. O Se a doutor Tom, gente... sim, pode falar. Não, pode perguntar, se me perguntar alguma coisa. Fizeram uma pergunta sobre o remédio de fundo. Se ele muda, ou ele é sempre o mesmo. Tá, vou explicar primeiro o que é o remédio de fundo. Então, assim, todos nós temos essa característica de temperamento, de personalidade, de emoção, né, as nossas reações Uhum, no dia a dia, né? Então, quando você vai no médico homeopata e você consegue passar para ele o máximo de si, tá? Saber o remédio hum, de fundo não é fácil, tá? Porque você precisa hum, passar para o homeopata tudo sobre você, para que o homeopata possa estudar os seus sintomas e chegar a um medicamento único, que seria o seu medicamento de fundo. Né? Esse medicamento de fundo, hum, teoricamente, se ele é realmente um medicamento de fundo, é o simílimum que a gente fala e não similar, né? Ele vai hum, curar qualquer tipo de enfermidade que você tiver. Né? Então, por exemplo, se eu hum, chego à conclusão que o seu remédio de fundo é licopódio, aí amanhã depois você chega para mim, doutor, estou hum, com amidalite, tô com dor de garganta. Eu vou te dar o licopódio numa C12, por exemplo, ele vai te curar da sua amidalite. Tá? Dali a 6 meses você chega com uma enxaqueca, uma dor de cabeça, uma cefaleia tensional, por exemplo. Eu vou te dar o licopódio de novo, porque ele é o seu remédio de fundo. Lógico, depois de uma análise. Né? Agora, esse remédio de fundo ele pode mudar pelo médico, porque o médico homeopata não conseguiu, né, entender o paciente, ou porque o paciente não conseguiu passar realmente aquele como que ele é, né, ou porque o uhum, paciente mudou a sua faixa vibracional. Entendeu? Isso pode mudar. hum. Né? Se Tem eu isso mudo a minha faixa também. vibracional por uma determinada situação, por exemplo, né, vamos supor que Hum, você me procurou há 3 anos atrás e o seu remédio de fundo era o licopódio. Né? Aí, de repente, você brigou com o seu chefe, você perdeu seu emprego, você foi injustiçada e você chegou aqui para mim numa situação muito difícil, emocionalmente falando. tá ruim Pode a não ser mais o transmissão. O que foi, licopódio, Sara? entendeu? Porque você mudou a sua faixa vibracional. Então, assim, a individualidade, ela muda também, Hum, porque se você se aperfeiçoa, se você melhora, você pode mudar a sua faixa uhum, vibracional, você continua mudando o seu medicamento homeopático, né? O seu remédio de entendi. fundo. Doutor, a gente está com acho que uns 10 minutinhos só. Deixa eu fazer só uma pergunta sobre o momento que a gente tá vivendo aqui. Eu queria ver qual é a opinião do senhor sobre isso, né? Que a gente está falando sobre, né, sobre doenças e tal, e sobre a pandemia, né? Um assunto
né, interessante em relação à homeopatia, como que é o posicionamento, senhor, o que o senhor vê, né, essas pessoas estão, muita gente adoecida, né? É, Como o senhor vê a você sabe, pandemia, eu gosto muito de do falar ponto de assim que nós vista da homeopatia? estamos vivendo uma grande reedição da Torre de Babel, porque ninguém se entende nisso tudo, né? E a gente acha, eu Uhum, acho é interessante. Nós estamos num planeta de expiação e provas que assim muitas uhum, pessoas agindo de má fé utilizam de uma situação tão difícil, né, para poder ganhar dinheiro, para poder se dar bem. Infelizmente, a uhum, humanidade ainda tem muito que aprender, né? Mas a pandemia nada mais é do que uma enfermidade coletiva, né? A uhum, pandemia é uma enfermidade coletiva. Então, o ser uhum, humano, de uns tempos para cá, ele vem entrando numa vida de piloto automático, né? A gente vive uhum. correndo atrás não sei do quê, a gente esquece as nossas famílias, os nossos filhos, né? A gente levanta já preocupado com o que eu vou fazer hoje, a gente vai deitar preocupado com o que eu vou fazer amanhã, né? Então, assim, Uhum. isso vem ao longo dos Doutor, anos. a imagem está falhando um pouquinho, está meio Eu estou te borrada, vendo tá, normal. Você está me ouvindo bem? é, Aqui está tudo certinho. então tá meio Melhorou aí? tremido. Como que vocês estão vendo? Para mim você está aparecendo perfeitamente aqui. Posso continuar? Pode, aham, vamos ver. É. Sim, aham. Então, então, assim, a humanidade de uns tempos para cá, ela vem mudando muito, né? E essa evolução tecnológica de uma rapidez, assim, quase que a gente não consegue acompanhar, vem proporcionando também essa sensação de que o Uhum, tempo passa muito rápido, né? Eu volto a falar, nós ligamos as nossas vidas no piloto automático, né? Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que vivem a depressão por excesso de passado. As pessoas vivem o estresse pelo excesso de presente. E as pessoas vivem uma ansiedade, uma síndrome do pânico pelo excesso de futuro, certo? Então, como sim. tudo na natureza tende ao equilíbrio, né, Uhum, a humanidade, ela começou a ficar doente, ela começou a ficar enferma. Isso desencadeou um uhum, processo de alguma gente na natureza em que veio para corrigir tudo isso, né? Então fala-se que o vírus começou na China porque lá foi implantada a tecnologia 5G, né? Então mudou o campo vibracional. Que seja, né? Mudou o campo vibracional de alguma forma. E as pessoas uhum, que se sintonizam com isso, né, as pessoas ansiosas, as pessoas que é, é, sentem a perda da vontade de valorizar a vida, um processo de prostração, né, de preocupação, de pânico, de medo. Então, são todos sintomas, né, que desenvolveram a população mundial praticamente, né? O planeta precisa que nós, seres humanos, nos transformamos, né, nas nossas uhum, ações, certo? Então, assim, uhum, tudo isso veio para poder proporcionar essa mudança, um começo de mudança. Nós temos que ter tranquilidade. O uhum, vírus é um inimigo que não deve ser desprezado, né? É um inimigo que deve ser respeitado, certo? sim. Respeitado como? Sabendo quem ele é, como evitá-lo, não só passando álcool em gel na mão e usando máscara, não. É mudando de atitude também, né? Então, É, passar a tentar se conhecer melhor, saber quem realmente nós somos, né, para poder melhorar isso. E sim. eu sou curioso, eu gosto de valorizar tudo que envolve, né? A minha esposa daqui em casa, muitas vezes, ela me vê vendo os vídeos sobre o universo, meus programas sobre o universo, sobre os planetas. Então, assim, eu atendi uma paciente no consultório que ela falou assim, doutor, você sabe de uma coisa? Que a conformação dos planetas, dos astros no sistema solar no céu, elas estão exatamente iguais à conformação na Segunda Guerra Mundial, né? Então você vê que Nossa. tudo é uma coisa vibracional, tudo tem a sua explicação, tudo tem o Uhum, seu porquê, uhum, né? E o mais interessante ainda é que a homeopatia, ela vê essa enfermidade coletiva, certo? Então o médico homeopata analisa como se não fosse um paciente doente, é como se a uhum, humanidade fosse doente, porque quando você tem uma pandemia ou uma epidemia, muitas uhum. pessoas têm o mesmo sintoma, né? Você está cansado de ver aí sobre os sintomas do coronavírus, né? Então, Doutora, a gente tem 10 segundos restantes. Está acabando o tá nosso bom, eu vou tempo. Eu quero te agradecer, adorei. Foi ótimo. Obrigada a todos.